juntamente com a volta de Jesus. Existem muitas provas atuais, né, que Jesus está voltando. Todos nós sabemos, e as crianças sabem, sobre esta guerra de Israel e Hamas. E a Bíblia Sagrada diz que Israel vai vencer. O povo escolhido, Israel, o povo de Deus, vai vencer. Eles estão rodeados por outros países que creem em Deus, mas que tem seu profeta como Maomé e não como Jesus. Nós queremos, aqui nesse tempo, estarmos aprendendo alguns passos para a gente vencer. E o tema desta noite é: estou numa grande obra e não posso parar. Fala para quem está do seu lado. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Aleluia. Queridos, nós, a partir do momento que nós começamos a conhecer Jesus, que nós começamos a ter as escamas dos olhos, né, que nós não víamos esse Jesus verdadeiro, que os nossos ouvidos estavam tampados para a voz do Espírito Santo, mas quando começa a se abrir, os nossos olhos e os nossos ouvidos começam a estar atentos à voz do Senhor, nós começamos a desejar estar mais próximos de Jesus, de Deus, o Criador dos céus e da terra. E nós começamos a entender que Jesus, ele veio no tempo certo, no tempo dele, para morrer por mim, por você, ele sendo o único Filho de Deus, para um projeto maior da nossa vida, um projeto de uma vida vencedora, vitoriosa, enquanto aqui nós estivermos, mas também nos levar para o céu. Jesus, através do seu sangue, veio conquistar para mim e para você a salvação. Se Jesus não viesse, o que seria de nós? Estávamos condenados, fadados ao inferno. Existem muitos que não acreditam no inferno. A gente olha lá para Hamas, para o ISIS, para o Boko Haram, esses grupos terroristas, Hezbollah, né? Eles acreditam que todas essas atrocidades são porque Deus quer. E eu vi, você também deve ter visto talvez um vídeo do cara, desses caras do Hamas, que foi com uns tiros lá, mas um morador israelense atirou nele. A câmera caiu, né? A câmera caiu, e ele então professou ali algumas palavras, dizendo aquilo que ele acreditava, o Deus dele. Mais ou menos. E nós vemos que a palavra do Senhor nos chama a atenção. Se você quiser ver sua Bíblia, nós vamos ao livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Um versículo para a gente começar. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer aí. Porque se eu parar esta obra, ela não irá para frente enquanto eu a deixasse e fosse. Não posso estar convosco. Vamos orar. Senhor, abençoe o teu povo nesta noite. Deus,
Deus, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de domingo, início de mais uma semana. Nós temos mais uma semana pela frente. Estamos vivendo dias finais do mês de outubro. Abençoa, renova, fortalece, alegra o coração da minha mãe e do meu irmão, e que esta palavra possa descer no nosso coração, e que nós possamos tomar atitude frente a esta palavra no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Jerusalém estava vivendo um momento da história muito difícil. Jerusalém é aquele lugar em Israel, que é um lugar pequeno. Eu estava estudando um pouquinho a distância maior entre um ponto e o ponto mais longo de Israel, que é 464 quilômetros, e o lugar mais largo, 130 quilômetros. Então, um lugar pequeno. E o lugar da faixa de Gaza tem 100%, menor ainda. Mas nós vemos que Jerusalém, ela foi sitiada, ela foi saqueada, ela foi roubada, ela foi destruída várias e várias vezes na história. Mas aqui, nesse momento, nós vemos uma Jerusalém assolada pelos inimigos, que eles chegavam, eles derrubaram os muros, eles queimaram as grandes portas que tinha na muralha, eles pegaram a grande maioria das pessoas para se tornarem escravos na Pérsia. A tia Maria falou Pérsia, mas aqui confirmou aqui. E levaram cativos, escravizados. E nós vemos, queridos, que os remanescentes foram alguns poucos, imagino talvez pessoas que não serviam no trabalho na Pérsia. Ficaram alguns assolados ali, com os muros derrubados, as portas queimadas, passando fome, passando sede. Mas, dentre esses muitos judeus que foram levados, existia Elias, um jovem escritor, um jovem que era o copeiro do rei. Ele experimentava o vinho da época, que é a comida, e então, se ele não morresse, significava que ele podia comer, também não ia morrer. E nós vemos que chegou a ele Anani, um cara chamado Anani, e mais alguns que vinham de Jerusalém para a Pérsia, e contaram então a Neemias como estava a cidade e como estavam as pessoas que sobraram, que ficaram por lá. Tudo destruído, tudo aniquilado, numa extrema pobreza. E quando nós olhamos para a Síria, nós olhamos agora para a faixa de Gaza sendo totalmente destruída, nós vemos que eles estão passando por necessidades de falta de luz, falta de água. O Egito se demorou para abrir as portas lá, para que os caminhões, então, por uma questão comunitária, chegassem a lá. E aqui não era diferente. Interessante que a pessoa que era um líder dentro do palácio, que era um copeiro como Neemias, ele sempre tinha que estar feliz, contente. Não importava se ele tinha um problema interior, se ele estava com dor de dente, se ele estava com dor de cabeça, diante dos príncipes, das princesas, do rei, da rainha, ele sempre tinha que estar feliz, jubilante, e dizia a frase conhecida: ó, vive o rei eternamente. Mas naquele dia, sabendo dessa situação, de como estava a sua cidade e de como estava também os seus compatriotas, ele teve a sua face mudada. Ele estava com uma face triste, chorando, assentado, e o rei entra naquela sala onde ele está, e ele tenta se recompor e diz: ó, vive o rei eternamente. E o rei então diz a ele: você está com uma face diferente, você está, eu vejo que você está triste, você não está doente. Ele era o último do rei, então o rei sabia que ele não estava doente. O que está acontecendo com você? E nós vemos que então Neemias
Neemias. Ele podia morrer por causa dessa tristeza, ele podia ser excluído do palácio, mas Deus tocou o coração do rei Artaxerxes para que ele se comovesse com a situação de Neemias. Neemias então vai expressar, vai falar para ele o que está acontecendo. Olha, está acontecendo assim, assim, assim com aquela cidade, o meu povo. E quantas vezes nós estamos tristes por uma situação? Talvez a nossa tristeza, ela se movimenta em cima de algo que eu e você não conquistamos. Talvez uma situação de um luto na família. Talvez porque você sofreu um acidente. Talvez porque na sua empresa você não alcançou a meta que você tinha como alvo, objetivo. Talvez porque muitos irmãos, em determinado momento da sua história, estão adoentados, enfermos, estão doentes, e conosco acontece como aconteceu com Neemias. Nós, facialmente, nós mostramos que não estamos bem. Existem algumas pessoas aqui da igreja que a gente já conhece há mais tempo, e é bater o olho e saber que não está bem. Você não está bem, você não é assim. Se eu vier ficar de cabeça baixa, ninguém conhece, né? Cabeça baixa, esquisito. Você vai falar, o Jonas não está muito bem, né? A gente que é mais sanguíneo, gosta de se alegrar com os irmãos, né? Mas aqui nós vemos que Neemias então toma uma atitude e vai pedir alguma coisa para o rei, e o rei está pronto a atender ele. Então o rei fala: viu, campeão, deixa eu falar uma coisa com você. Você vai ficar muito tempo, se quer ir lá reconstruir o negócio, eu vou deixar você ir. E outra coisa, eu vou mandar mais alguns homens junto contigo, mais alguns servos, mais algumas pessoas, e você precisa do que lá? Ah, eu preciso de madeira para reconstruir, eu preciso de utensílios para nós limpar, enxada, nós precisamos reconstruir os muros. E quantas vezes a nossa vida está destruída? E quantas vezes nós olhamos para a vida da nossa família e a gente vê que a vida desse familiar, dessa pessoa, está destruída no mundo das drogas, no mundo da prostituição, está lá na feitiçaria, na macumbaria, está no alcoolismo, está na mentira, está no orgulho, está na soberba, muito perto de um grande abismo. E nós nos compadecemos, e com certeza Deus também se compadece. E Deus fala como o rei falou a Neemias: o que você está precisando? Ele faz uma pergunta para Neemias: o que você está precisando, meu filho? E a palavra diz em Mateus 7,7: pedi, e dar-se, sabe? Peça e você vai receber. Bate na porta do céu, e a porta vai se abrir. E você está buscando algo, você vai encontrar. Então a resposta já está em Mateus 7,7. E tem pessoas, eu conheço algumas, até há poucos dias uma me falou assim: eu não peço nada. Eu falei: você está fazendo errado. Por quê? Porque pedir. Aí os homens respondem: você pode pedir para o Criador dos céus e da terra, para o Rei dos reis, para o Senhor dos senhores. Ele te dá essa liberdade de você pedir, porque Ele quer que nós venhamos pedir. Ele já sabe de tudo, mas Ele quer que a gente venha abrir nossa boca, porque nós que aceitamos Jesus, nós não somos mais criaturas deste mundo, nós somos chamados de filhos. Olha o que tem acontecendo lá. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você pode pedir, meu irmão. Então ele pede ao rei, o rei o ajuda com tudo isso, e ele vai em direção a Jerusalém. E chegando lá, imaginando, ele começa a chorar, continua chorando, na verdade, e ele se depara com toda aquela assolação, se depara com todos aqueles problemas. E quantas vezes nós vamos na casa de um familiar, na casa de alguém, de um amigo, alguém que pediu ajuda, e nós vemos a vida, a família assolada pelo inimigo, destruída. E Deus nos dá a chance, igualzinho a chance que deu para Neemias. Neemias então começa uma grande obra de uma reconstrução dos muros das
locais, seja lá no hospital, seja na cadeia municipal, seja na casa de recuperação, seja na casa da vizinha, seja no trabalho, que nós vemos alguém que está com a sua vida destruída, e nós podemos ajudá-los a reconstruir as suas vidas, dizendo: Jesus te ama, Jesus tem um projeto, Jesus tem um sonho com você. Eu olho para alguns aqui e me traz a memória de como estavam com suas vidas restauradas, mas a partir do momento do toque do Espírito Santo, uma palavra, uma ação, uma atitude de Deus trouxe você, como eu, talvez de volta para Jesus, ou está trazendo você a este amor em Cristo. Talvez alguém olhava para mim, para você, em outra época, aqui o Fabinho louco era o primeiro do Fabinho na época, pensando no homem briguento. Eu era amigo dele, Deus me livre. E eu falei isso esses dias aqui, eu vou repetir. Eu nunca vi um cara se recuperar de Marisa em uma casa de recuperação tão rápido, que a gente sempre acompanhava nessa casa de recuperação, meus irmãos também acompanhavam, igual a mim. Uma semana recuperou o homem. Vou ter correto, rápido. Uma semana. Chegou o pastor Nelson e falou: estou vazando, estou curado. Qual o nível e qual o pastor que ele está com o cara que nos vai liberar? Quantos anos vai vir? 15 anos vai liberar, porque ele está liberto em uma semana. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas tinha o cigarrinho, que ele falou: cigarrinho não vou largar. Ah, não vai. Deixa o povo começar a falar: vai, Deus. E foi liberto. Deus continua trabalhando na minha e na sua vida. Deus está num mover espiritual. Deus começa a mexer primeiro lá em cima, no mundo espiritual, e depois chega na nossa mão os presentes, as bênçãos, as portas abertas. Mas a Bíblia continua dizendo para mim e para você: peça que você vai receber. Imagina o Neemias começando a construir e ser pego, o inimigo que não quer nos dar sossego. Eu olho aqui para o texto de Neemias. Você pode depois ler em casa, que é muito bacana, capítulo 1, 2, 3, enfim, aonde chega Tobias e Sanballat e mais alguns que querem dizer a Neemias e os seus companheiros que estão reconstruindo os muros, que estão reconstruindo as portas, grandes portas. Eu acho que tinha marceneiro ali, né? Igual eu, tinha marceneiro ali. E eu imagino os caras dizendo assim: viu, Gabriel, por que você está fazendo isso aí? Claro que não, vizinho, dá uma olhada aí, olha o tamanho do muro, as portas grandonas estão queimadas aqui no chão, você não vai conseguir, reerguer esses muros, essas portas. E quantas vezes o inimigo chega para mim, para você, dizendo assim, para quem tanto na igreja, logo que ela começou a vir aqui na quadrangular, a mãe dela falou assim para ela: você pode ir, mas você não vai se viciar nessa busca, né? Então nós temos que estar buscando em todo o tempo as coisas do Senhor, e nós estamos travando uma luta, uma guerra contra o inimigo, dizendo: você não pode, você não consegue, os teus dons nunca vão aflorar. Todos nós temos dons e talentos, irmãos, para executar na obra do reino de Deus. Uns de um jeito, outros de outro jeito. Uns são imperativos como eu, outros são introvertidos. Mas todos nós temos dons e talentos para executar o reino de Deus, e nós temos que apurar, nós temos que correr com as coisas do Senhor, porque Jesus está voltando. Tudo está passando na televisão, Jesus está voltando. Você quer ficar longe? Nós precisamos subir todos juntos, irmãos. Esse arrebatamento significa arrancar. Jesus não vai pisar mais nessa terra. Isso Jesus para arrancar a noiva dele, a igreja daqui, a igreja de Cristo, que somos eu e você. E nós temos aqui alguns pontos para a gente ir finalizando, que diz assim, que nós não podemos retroceder, irmãos.
levando. Pronto, eu trabalho com dia e pode ser daquele, vai do lado. Mas Jesus fez uma obra nas nossas vidas e está dando aqui todo mundo. Posso trabalhar tranquilo, não tem problema, mas Maria lá o Jorge sabe disso, tem dinheiro, tem bola, você vai ter lá. Sai daqui, Satanás. Em Cristo Jesus. Diz aqui que nós precisamos dizer, dialogar, não dialogar com o inimigo, não dar voz a ele, mas quando ele vier, o que tem que sair da nossa boca é uma palavrinha pequenininha. Ele apote. Não. Estou com vontade, mas não vou. Em nome de Jesus, não quero. Porque o inimigo vai tentar assim. E também temos aqui algo que Neemias fez. Neemias orava. Neemias jejuava. Neemias buscava a Deus na madrugada. Pensando na madrugada, a fila é menor. E menos gente é jogado para orar. Então a fila é menor diante de Deus, né? Para chegar, para pedir, para buscar. Nós vemos que Neemias, ele louvava. Neemias buscava na palavra de Deus a solução para aquilo que ele precisava. E ele disse então para esses Tobias, Sanballat, ele ficou imaginando assim, viu assim, você não faz isso aí não. Bem que eu terei com mais um prato que baixava aqui, foi o que Sanballat e Tobias falaram para ele. Vou trocar as ideias aqui, rapaz, põe toda essa obra aí, sabe? Deixa o povo aí. E o que ele falou? Não posso parar. Se eu parar, eles vão parar. E eu digo para mim e para você, nós não podemos parar nessa vida cristã. Nós temos que continuar. Tem pessoas, a Bíblia diz, que existe uma tão grande nuvem de testemunhas de olho em você, em mim. Nós não podemos parar na vida espiritual. O que aconteceu com a mulher de Ló, quando existiu uma determinação de Deus que não podia olhar para Sodoma e Gomorra, que estava sendo queimado totalmente, não podia olhar para trás. E ela, curiosa, com desejo pelas coisas antigas, da vida velha, ela se virou, olhou para trás, todo mundo sabe o que ela virou. Uma estátua de sal. Você quer virar uma estátua na sua vida? Você quer paralisar uma das áreas da sua vida? Olhe para trás. Agora, se você quer que a sua vida corra bem, que as coisas venham dar certo, você quer tomar atitude com Deus já, para que então você possa receber do Senhor aquilo que Ele tem, os presentes dele, a salvação, as vitórias. Então você continua caminhando, marchando, olhando para frente. Eu digo para você, não pare. Diga para prestar atenção agora, não pare. Não pare. O diabo vai fazer de tudo para você parar. Ele nos odeia. Ele não gosta de gente. E o inimigo vai colocar o exército dele todinho para tentar nos derrubar, para jogar o laço, para que a gente coloque o pé e ele puxe a corda para que a gente venha cair. Fique firme no Espírito Santo. Não desista de Deus. Está aqui a tia Marisa, eu, mais alguns, a Rita, estamos mais antigos aqui. Muita gente já esteve aqui e desistiu no meio do caminho. É na verdade. Desistiu. Aleluia, Deus, por um tempo e tchauzinho para Jesus. E muitos estão caídos até hoje. O Espírito Santo com certeza continua tocando o coração deles. Volta no filho. Eu quero estar soltando uma música. Eu quero que você, nesta liberdade do Espírito Santo, nesta noite, amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar, dia de correria continua. Mas agora você está na casa do teu Pai, recebendo dele a sua palavra, de não retroceder, de não voltar atrás, de continuar olhando para frente, de pedir ajuda do Espírito Santo, de pessoas, de Deus, para que você possa vencer. Quando Jesus voltar, você precisa subir. Nós queremos soltar uma música que fala ao nosso coração. Nós temos liberdade nesta noite, você é livre. Você quer ficar em pé, você fica. Você quer se ajoelhar e orar por você, você pode se ajoelhar. Você quer sair do seu lugar, e você quer vir aqui à frente
difíceis em suas vidas, que têm batalhado